Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fundamental importância e de bastante relevância que vai edificar a sua fé. O texto áureo que vamos usar como perícope está aqui no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo de número 24 ao versículo de número 30. Está escrito: então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde logo. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tiverá poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, proferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o seu Deus. Por isso eu decreto que todo povo, nação e língua que proferirem blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, exaltado, engrandecido seja o seu nome. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso e majestoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o Deus de toda consolação. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, traz luz à revelação, que o seu Espírito Santo se mova em nós e através de nós, e que nesta noite, mais uma vez, a sua palavra encontre lugar, encontre guarita em nosso coração, para o louvor da sua glória, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um livro cujo autor é o profeta Daniel, por inspiração do próprio Deus, por revelação do próprio Deus ao profeta Daniel. E neste capítulo de número 3, nós vemos aqui claramente o relato, a narrativa, a tratativa da experiência de Ananias, de Misael e de Azarias, que enfrentou
a fúria do rei, a conspiração do subordinado ao rei, por não se dobrar à imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia feito e colocado no campo de Dorã. E não obstante, por recusar a oferta, a ordem do rei, estes 3 jovens foi lançado em uma fornalha de fogo que foi aquecida 7 vezes mais. Portanto, estes 3 jovens recusam a se dobrar diante dos falsos deuses, se recusa a se dobrar diante da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. E por causa deste comportamento de integridade, por causa deste comportamento de retidão e temor ao verdadeiro Deus, a consequência é que eles foram lançados na fornalha a mando do rei Nabucodonosor. Porém, Deus envia o seu anjo dando livramento, porque Deus é Deus que livra da fornalha, mas também livra na fornalha, porque nem sempre Deus vai impedir que nós passemos pela fornalha, mas apesar da fornalha, Deus, ele nos dá livramento. E quando nós nos reportamos para o contexto desse texto lido, nós vemos aqui claramente que o rei Nabucodonosor, após ter tido o sonho e ter recebido a revelação do profeta Daniel, dada pelo próprio Deus, entregue ao profeta Daniel para transmitir ao rei a interpretação do sonho que o próprio Deus havia transmitido a Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ou consciente ou inconsciente, Nabucodonosor manda fazer essa estátua de ouro, porque o sonho, somente a cabeça da estátua era de ouro, que representava o Império Babilônio, e as demais partes, que era dividida em outros elementos, representava outros impérios que viria depois do Império Babilônio. Porém, no capítulo 3, nós vemos aqui o rei Nabucodonosor fazendo uma estátua não fragmentada, mas toda de ouro. E isto, inconscientemente ou conscientemente, o rei Nabucodonosor está dizendo: é ruim que o meu império vai passar. Porém, o rei ainda não conhecia na sua totalidade que o Deus que havia revelado o sonho a ele era o Deus que revelou o futuro, e é o mesmo Deus que possui todo o poder para estabelecer aquilo que ele havia mostrado. E não obstante a isto, o rei Nabucodonosor logo trata de mandar fazer uma estátua de ouro puro e convoca todos os seus subordinados para vir para a consagração solene da estátua de ouro que ele havia mandado levantar. Se não, vejamos, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 cavados e a largura de 6 cavados. Ele a levantou no campo de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes e os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viesse a dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer, e todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, logo que ouvistes o
som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara e do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vós prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu, e qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de todo tipo de música, todos os povos, nações, línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Portanto, o rei Nabucodonosor, ao ter mandado erguer esta estátua de ouro, logo ele convida todos os seus subordinados para vir a consagração, para vir a inauguração da estátua. E quando estão todos reunidos, o texto é enfático ao dizer povos, nações e línguas, é ordenado por ordem do rei que ao som da música todos os que estivessem presentes deveriam se prostrar em adoração. E aqui nós vemos o primeiro conceito apresentado no contexto desse texto do capítulo 3, de uma geração caída, prostrada diante a ordem do rei, da ameaça do rei, se prostra diante dos falsos deuses em adoração por medo da fornalha, porque o texto é enfático ao dizer: e qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E não obstante a esta ameaça, todo aquele que estava aqui presente se prostra em adoração à imagem de ouro do rei Nabucodonosor. E em segundo lugar, nós vemos aqui que aqueles que se prostram perante a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado, logo foi ao rei, falando ao rei que havia na província, que havia no governo do rei, judeus que não adoravam os deuses da Babilônia e nem havia se prostrado perante a estátua que o rei havia levantado, a estátua de ouro. Logo o rei, ao saber disto, manda chamar os três jovens, Azarias, Misael e Ananias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, o nome dos deuses da Babilônia. Logo que o rei soube que eles não haviam se prostrado, que eles não adoravam os seus deuses, ele logo manda chamar e ameaça esses jovens. Porém, esses jovens resistem à ameaça do rei e não se prostra à imagem e nem adora os demais deuses da Babilônia. Se não, vejamos, nesse mesmo momento alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. O rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara e do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens não fizeram caso de ti, ó rei. Não cultuam os teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse a Sadraque, Mesaque e Abednego: é verdade que não cultuais aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos,
quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Portanto, nós temos aqui em segundo lugar que os astrólogos logo foi ao rei Nabucodonosor e acusa os judeus de não ter atendido a ordem do rei. E o rei, ao saber, manda chamar. E não obstante, ele oferece aqui uma segunda chance aos 3 jovens sobre a ameaça. Pois se eles não se prostrassem em obediência à ordem do rei e adorassem a imagem, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente, como está escrito no texto mencionado, como está escrito no texto lido. Porém, diante a proposta do rei, a ameaça do rei, a fúria do rei, a ira do rei, os 3 jovens não se dobraram. Os 3 jovens preferiram entregar o seu corpo a ser queimado do que negar a divindade do verdadeiro Deus, adorando falsos deuses. Se não vejamos, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então nós vemos aqui, em terceiro lugar, os jovens não se prostram. Os jovens diz para Nabucodonosor que eles não se prostrariam em adoração aos falsos deuses, mas que eles confiariam no verdadeiro Deus que tinha poder para livrá-los. Mas eles afirmam, mas se não livrar, fica sabendo que nós não vamos adorar os teus deuses e nem a tua imagem. Se não vejamos, o nosso Deus a quem cultuamos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, em terceiro lugar, eles não se dobram, mas eles decidiram confiar. Porque quando nós conhecemos o verdadeiro Deus, mesmo diante da ameaça, nós não nos prostramos diante dos falsos deuses, mas pelo contrário, nós mantemos a nossa integridade, nós mantemos a nossa fidelidade, o nosso temor ao verdadeiro Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Em quarto lugar, o rei, ao ouvir, ele fica furioso, o rei fica ensandecido, e ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais e manda amarrar Ananias, Misael e Azarias e lançar na fornalha de fogo. A fornalha estava tão quente que aqueles que levaram os 3 jovens para lançar na fornalha foram mortos só de chegar perto da entrada da fornalha. Se não vejamos. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou alguns guerreiros do seu exército que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente
e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregava Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes três, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei ficou furioso e ele manda aquecer 7 vezes mais, porque Misael, Ananias e Azarias se recusam a adorar os falsos deuses, a adorar, a se prostrar diante da imagem. E ele manda aquecer a fornalha. E o texto é fático ao dizer que a sua ordem era tão urgente que aqueles que amarraram e carregaram os jovens foram mortos só de chegar. E não obstante, os jovens, ao cair na fornalha, nada lhe aconteceu, porque Deus enviou o seu anjo para dar livramento aos 3 jovens, que manteve a sua integridade, que manteve a sua fidelidade, o seu temor ao verdadeiro Deus, e rejeitando a ordem do rei Nabucodonosor, em que eles deveriam prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei havia levantado no campo de Durar. E não obstante, Deus envia o seu anjo, como o próprio Nabucodonosor menciona. Porém, dentro de uma interpretação teológica, os teólogos afirmam que aqui é uma teofania do próprio Filho de Deus, que deu livramento aos servos de Deus. Se não vejamos, então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 jovens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele, porém, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e eles nada sofrem, e o 4º homem tem aparência como filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tiverá poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então nós vemos aqui, quinto lugar, o grande livramento que Deus havia dado para estes jovens por ter mantido a sua integridade, o seu temor a Deus e a sua fidelidade a Deus. E o rei Nabucodonosor ficou impressionado, porque ele havia mandado lançar na fornalha os 3 jovens amarrados. Porém, ao cair na fornalha, as amarras que prendiam esses 3 jovens foram queimadas, porém, somente as amarras foram queimadas. E o rei Nabucodonosor, quando está ali presente, assistindo o espetáculo, ele viu que aparece junto aos 3 jovens uma terceira pessoa, porém, como ele mesmo descreve, tinha aparência dos deuses. Ele usa esta expressão dos deuses porque não entendia e não conhecia o verdadeiro Deus, que só há um só Deus em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso ele usa essa nomenclatura que tinha aparência dos deuses. Porém, ele fica impressionado e ele diz que não lançamos 3 jovens dentro da fornalha porque tem 4. E esse 4º tem a aparência dos deuses. E ele logo fica impressionado e manda chamar os jovens para fora, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, vem para fora. E aqueles que estavam ali presentes, seus subordinados, viram que o fogo não tinha queimado suas roupas, seus cabelos, nem sua pele. Nada havia acontecido com eles, senão
com exceção das amarras que foram queimadas. E aqui nós podemos aprender que o propósito da fornalha não é para trazer dano à nossa vida, mas é para queimar aquilo que prende a nossa vida. Como no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que teve as amarras colocadas pelo rei, queimada na fornalha. E em sexto lugar, após esta experiência magnífica e fabulosa, o rei Nabucodonosor baixa um decreto, após esta experiência, que quem blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego pagaria com a própria vida e a sua casa seria tornada em ruína. Se não, vejamos. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, e frustraram a ordem do rei, proferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outros deuses, senão o seu Deus. Por isso eu decreto que todo o povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas se tornem em um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Então nós vemos aqui no sexto lugar que o rei foi envergonhado juntamente com o seu subordinado, e a soberania, a supremacia do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego foi evidenciada, e os mesmos, por se manter fiel na sua integridade, no seu temor e fidelidade ao verdadeiro Deus, foram honrados por Deus, usando a vida do rei Nabucodonosor para honrar esses três jovens devido à sua fidelidade, à sua integridade, o seu temor ao verdadeiro Deus. Dito isto, e após essa explicação base, eu quero falar com vocês nesta noite sobre este tema: o Deus que livra na fornalha ardente. E não obstante, eu quero iniciar com a pergunta retórica somente para efeito didático. Se não, vejamos, por que o Deus que livra na fornalha ardente? Resposta: porque muitas das vezes nós estamos dentro de uma bolha e achamos que o fato de servirmos a Deus, nós não vamos enfrentar problemas, não vamos passar por situações adversas. Porém, o fato de servirmos a Deus e estarmos na presença de Deus não nos impossibilita, não nos imuniza de passarmos pelas fornalhas da vida, mas apesar das fornalhas, o nosso Deus nos livra, seja na fornalha ou fora dela, pois para Deus não há impossível. Portanto, meu amado e minha amada, o fato de nós servirmos ao verdadeiro Deus, o fato de estarmos na presença de Deus, não nos impossibilita de passar pelas fornalhas desta vida. Mas apesar das fornalhas, nós temos um Deus que nos dá livramento, seja antes, durante ou depois da fornalha, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus, na história bíblica, Ele não nos promete que nós não vamos passar pelos problemas desta vida, mas apesar dos problemas desta vida, Ele nos garante que Ele estará presente conosco, pois Ele diz na sua palavra: nunca te deixarei e jamais te desampararei. Jesus, após ressuscitar dentre os mortos, em Mateus 28, Jesus disse para os seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, Deus, Ele não nos promete vida fácil, mas Ele nos promete que apesar das aflições desta vida, Ele estará conosco. Apesar das águas das provações, do fogo das provações, Ele garante, Ele nos promete que Ele estará presente conosco, nos dando livramento, como está escrito em Isaías
43, se não vejamos, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Amém? Então nós vemos aqui uma promessa de Deus por meio do profeta Isaías para o povo de Deus da antiga aliança, o povo de Israel. Porém que se aplica à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui plenamente esse conceito que Deus, Ele não nos promete vida fácil. Deus não nos promete que nós não vamos passar pelas aflições. Mas apesar das aflições, Deus, Ele estará conosco. Deus estará presente na nossa vida para nos dar livramento, porque o texto não diz, vocês não vão passar pelas águas. Pelo contrário, o texto diz quando. Isto significa dizer que isto uma hora ou outra irá acontecer. E Deus diz, quando passares, não vais te submergir. Por quê? Porque eu estarei presente para te livrar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Por quê? Porque a minha presença é maior do que a força do fogo, e eu o livrarei e o preservarei intacto. Portanto, Deus, Ele não nos promete vida fácil, mas apesar das aflições, Ele estará presente para nos livrar das fornalhas ardentes, pois não há impossível para Deus. Ele livra na fornalha e fora da fornalha, porque o nosso Deus é todo poderoso. Portanto, meu amado e minha amada, a fornalha que você está enfrentando, o fogo da provação que você está enfrentando, Deus, Ele continua no controle. Deus, Ele continua assentado em um alto e sublime trono, e Ele possui todo o poder para nos dar livramento. Basta tão somente que nós permanecemos em fé, permanecemos fiéis como Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante da ameaça da fúria do rei não se dobrou diante dos falsos deuses, mas pelo contrário manteve a integridade, a fidelidade e o temor ao nosso Deus. Portanto, nós não podemos e nem devemos nos dobrarmos diante dos falsos deuses. Mesmo passando pelas fornalhas da vida, mesmo enfrentando problemas, nós precisamos manter a nossa integridade, a nossa fidelidade, o nosso temor ao nosso Deus, que é o nosso Pai e que está conosco e que nos dá livramento e que nos sustenta, seja na abundância ou seja na escassez, em qualquer momento de adversidade ou de plenitude. Ele está conosco para nos dar livramento e Ele mesmo continuará a nos sustentar. E aqui eu abro um parênteses. Vai ter momento que Deus, Ele vai nos preservar de determinadas situações, como nós podemos contar inúmeras experiências cotidianas que temos com Deus. Mas vai ter momento que Deus, Ele vai nos levar aos processos. Deus vai permitir as fornalhas, não porque Deus quer nos destruir, não porque Deus quer nos matar, mas porque Deus quer nos lapidar, nos aprimorar, para nos qualificar e nos tornarmos parecido com o seu Filho, que é perfeito e que é santo. Pois esse é o propósito de Deus, de nos tornarmos parecido com o nosso Deus. E não obstante, como eu disse, vou ser redundante, vai ter momento na nossa vida que Deus não vai permitir que passemos pela fornalha. Por outro lado, vai ter momento que Deus vai permitir a fornalha. Não porque simplesmente quer nos punir ou porque quer nos matar, mas porque Ele quer nos ensinar a confiar no seu caráter, independentemente das fornalhas que enfrentamos.
nesta vida. Afinal, Jesus ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas a direção dele é que nós devemos ter bom ânimo, pois assim como ele venceu, e se nós estamos nele, com os olhos fitados nele, fixos nele, nós também, como ele, iremos vencer, porque não venceremos com a nossa própria força, mas nós venceremos pelo poder e pela graça de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Portanto, quando Deus permite a fornalha na nossa vida, Deus ele quer nos ensinar, Deus ele quer nos lapidar, Deus quer nos levar a um lugar de confiança no seu caráter, que apesar da fornalha, ele está no controle e ele nos dá livramento, seja antes, durante ou depois da fornalha. E esta cosmovisão, essa macrovisão que nós precisamos ter de Deus, da vontade de Deus, em vez de ficar preso a uma microvisão, achando que o fato de estarmos na presença e de servirmos a Deus, nós não vamos passar pelas adversidades e pelas vicissitudes desta vida. Pelo contrário, nós vamos passar por todas essas coisas. Portanto, se a fornalha que você está enfrentando é o desemprego, é a enfermidade, onde a sua saúde tem estado abalada e você já passou nas mãos de vários médicos, mas o que você recebeu foi somente paliativo e está desenganado ou desenganada pelos médicos, pois a medicina já esgotou os seus recursos e você está sendo consumido pela a fornalha da enfermidade. Mas nesta noite, como profeta de nosso Senhor Jesus Cristo, eu libero uma palavra sobre você, que Jesus ele ainda continua sentado no alto e sublime trono, portanto ele está no controle da sua história, e a última palavra da sua vida, da sua história, não está na boca dos médicos, não está na boca do homem. A última palavra da sua vida continua na boca de nosso Senhor Jesus Cristo, e portanto quem decide o desfecho da sua história, da sua vida, é o Cristo que morreu, mas que ressuscitou e que está sentado à direita de Deus e possui todo o poder para mudar o cenário, para mudar essa história de enfermidade na sua vida. Na sua vida, Jesus ele possui todo o poder. Então, meu amado e minha amada, se você é um cristão e está passando pela fornalha da enfermidade, pela fornalha do desemprego, se você está orando, clamando a Deus por uma solução, continue, porque a solução vai chegar na sua vida. E se você não está orando, você não está clamando, clame ao Filho de Deus, porque o Filho de Deus tem graça, o Filho de Deus tem misericórdia e o Filho de Deus tem a solução para esta situação, seja do desemprego, seja para a cura da sua saúde. E ele não perdeu o controle, pelo contrário, ele está no controle porque ele é Deus e ele é aquele que nunca perdeu uma batalha. Portanto, a fornalha que ele permite não é para nos destruir, mas é para nos aprimorar e nos qualificar e nos tornar parecido a ele. Portanto, nós precisamos discernir os processos, se é Deus que está nos levando ou se é por escolhas que nós fizemos errada e nos lançou dentro da fornalha ardente. Então nós precisamos ter maturidade e discernimento para discernir se é Deus ou se é nós que por nossas próprias vontades nos lançamos na fornalha. Se foi nós mesmos, o que nos resta é arrependimento e clamar ao Filho de Deus para que ele tenha misericórdia de nós e nos livre da fornalha. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele possui todo o poder, ele não mudou, ele fez no passado, ele faz no presente e continuará fazendo no futuro, como está escrito em Hebreus capítulo 13 versículo 8, a Bíblia diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, ele não perdeu o controle da sua história. Mesmo que você esteja na fornalha, Jesus ele continua sentado em um alto sublime trono e possui todo o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, como está escrito em Efésios 3:20. Ele tem o poder nas suas mãos. Ele tem a força para nos livrar.
basta que nós mantenhamos a nossa integridade, a nossa fidelidade e o nosso temor a Ele. E não nos dobremos diante dos falsos deuses, diante das circunstâncias que vêm para nos abater. Basta que nós mantenhamos a nossa integridade, o nosso temor e a nossa reverência ao verdadeiro Deus. E Ele irá responder segundo a sua fidelidade, porque Ele é complacente e misericordioso e se compadece até 1000 gerações. Então nós precisamos voltar o nosso coração para Ele, porque este Deus é Deus que livra na fornalha, mas livra também fora da fornalha de qualquer circunstância, como disse o salmista Davi no Salmo 23. Ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Portanto, Deus, Ele livra no vale da sombra da morte, Ele livra da seta maligna, Ele livra de qualquer situações que nos sobrevêm. Ele nos dá livramento, porque Ele é Deus e Ele possui todo o poder para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Portanto, quando Ele permite que passemos pela fornalha, Ele está nos levando a processo, ainda que seja doloroso. Cristo, por meio dos processos, Ele quer nos aprimorar, nos qualificar para nos levar ao nível de maturidade espiritual, de crescimento, confiança no seu caráter, que não decepciona aquele que nele espera, como está escrito em Isaías 64:4. Então, Ele não decepciona aquele que nele espera. E Ele está nos levando aos processos. Ele está nos permitindo as fornalhas. Não porque quer nos matar, mas porque quer nos aprimorar. Para cada dia nós reluzir o seu caráter e expressar a sua imagem nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Porque este é o objetivo da santificação, de nos tornarmos parecido com o Filho de Deus. Portanto, não se entristeça por esta situação, mas se alegre, porque está gerando e está contribuindo para que você seja transformado na mesma imagem que vem do Senhor. E aqui eu abro um parêntese, que a fornalha que é nós mesmos que causamos, que buscamos, e o que nos resta é nos arrepender e clamar pela misericórdia do Filho de Deus, que é complacente, Ele irá derramar graça sobre nós. Fechar parênteses. Portanto, Cristo Jesus ainda continua no controle. E ainda que nós estejamos passando pela fornalha da provação, das tentações, das enfermidades, do desemprego, do divórcio, que são vetepéres desta vida. Porque quando o homem peca no Éden, todas essas coisas veio juntos com o pecado de Adão. Por isso, até hoje nós sofremos a consequência da má escolha de Adão no jardim do Éden, que deu ouvido à sua mulher que estava ouvindo a Satanás. Mas Cristo veio para nos dar livramento, para nos sustentar e para nos dar poder para suportar as vicissitudes desta vida. Então, se você está passando pela fornalha do divórcio, na sua casa, na sua vida, na sua família, clame pelo Filho de Deus, porque o projeto primário de Deus é que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão a só carne. Este é o projeto primário de Deus, mas muitas das vezes nós temos visto números de divórcios, tanto no meio secular, tanto no meio cristão. Mas esta não é a vontade de Deus. É as nossas próprias escolhas erradas e os nossos próprios comportamentos que fogem totalmente da palavra de Deus. Por isso desencadeia o divórcio. Mas o projeto de Deus é que o homem se una à sua mulher e os dois sejam uma só carne. E esta união instituída por Deus e que é da vontade de Deus não seja dissolúvel, mas seja algo duradouro, indissolúvel. Portanto, meu amado e minha amada, se você está passando pela fornalha do divórcio, Cristo Jesus,
Ele tem restauração para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família. Basta tão somente que você abra o seu coração e clame ao Filho de Deus. E não obstante, se a fornalha que você está enfrentando é o desemprego, Jesus, Ele tem uma porta para você, mas você precisa também fazer a sua parte em sair e colocar o currículo e confiar que Deus é quem vai abrir as portas, para que você possa encontrar um emprego e você possa trabalhar e colocar o pão na sua mesa. Portanto, Jesus, apesar da fornalha do divórcio, apesar da fornalha do desemprego, Jesus, ele continua sentado em um alto e sublime trono. E mesmo passando pelas aflições desta vida, como está escrito em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz aos seus discípulos que no mundo eles teriam tribulações, mas eles deveriam ter bom ânimo. Da mesma forma, nós, diante de tudo isso, nós precisamos termos bom ânimo. E não obstante, diante do cenário de fornalha ardente, nós precisamos termos um posicionamento como Ananias, Misael e Azarias, que mesmo sobre forte ameaça do rei Nabucodonosor, eles não se intimidou, eles não se dobrou à imagem de ouro e nem aos falsos deuses da Babilônia, mas pelo contrário, apesar de ter sido trago da sua terra natal para uma terra estrangeira, a Babilônia, eles manteram a sua integridade, a sua fidelidade e o seu temor ao verdadeiro Deus. Então, nós precisamos termos este mesmo posicionamento de não se prostrar diante das ameaças de Satanás, nem de homens, mas pelo contrário, nós precisamos manter a nossa integridade, nós precisamos manter a nossa fidelidade e o nosso temor ao nosso Deus, independentemente das circunstâncias, das adversidades, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobrou diante da imagem de ouro que o rei havia levantado, mas pelo contrário, eles manteram a integridade, rejeitando adorar o falso deuses. Porém, os três jovens, por ter este comportamento, por manter este comportamento, foi lançado na fornalha de fogo ardente, como o rei Nabucodonosor ordenou que assim fizesse. Mas ele, mesmo diante esta ameaça, no meio de uma geração caída, eles não se dobraram, mas pelo contrário, manteram a integridade. E nós precisamos termos este mesmo comportamento, nós precisamos mantermos a integridade, como estes três homens que não retrocedeu, mas pelo contrário, manteve a integridade. E não obstante, nós precisamos termos este mesmo posicionamento, este mesmo propósito no nosso coração, que apesar das ameaças, das perseguições do mundo contra a nossa fé, contra a igreja do Senhor, nós precisamos, como filhos de Deus, como conhecedores da verdade, manter a nossa integridade como Ananias, Misael e Azarias, que não se dobrou diante da ordem da ameaça de Nabucodonosor, em que eles deveriam se dobrar diante dos falsos deuses. Pelo contrário, eles manteram a integridade. E nós precisamos mantermos a nossa integridade, nossa fidelidade, nosso temor ao verdadeiro Deus que nos criou e nos chamou para vivermos em novidade de vida. Portanto, meu amado e minha amada, as tribulações, a fornalha que você está enfrentando, não desista, não retroceda, mas continue e persevere, porque Deus está contemplando você. Deus está contemplando você e Ele não nos decepciona, mas pelo contrário, Ele é um Deus que nos honra. Porque quando nós honramos, nós estamos plantando honra. E Ele mesmo diz: honrarei os que me honram, mas os que me desprezam, eu também desprezarei. Então honre ao Senhor, mesmo que custe a sua vida, mesmo que custe os prazeres desta vida. Honre ao Senhor, não negocie valor, não negocie a sua reverência, a sua integridade, a sua fidelidade ao verdadeiro Deus.
mesmo que para isto você tenha que passar pela fornalha do sofrimento, pela fornalha da vida. Não negocie os seus valores, mas pelo contrário, mantenha a sua integridade, o seu temor, o seu amor pelo seu Deus, que é vivo e que permanece para todo sempre. Dito isto, eu quero extrair aqui 6 lições da história destes 3 jovens. Primeira lição: nós temos aqui uma geração que diante da fornalha revela sua condição caída, que diante da ameaça do rei Nabucodonosor prostra-se em adoração à imagem de ouro, como está escrito em Daniel capítulo 3, do versículo de número 2 ao versículo de número 7. Se não, vejamos. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes e os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem a dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer, e todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauta clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vós prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu, e qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Portanto, nós vemos aqui na história desses 3 jovens uma geração caída que diante da ameaça do rei Nabucodonosor se prostra em adoração à imagem de ouro, adorando os falsos deuses com medo da fornalha ardente, porque o rei foi fático ao dizer: e qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Com medo desta ameaça, eles se prostram e adoram os falsos deuses. E esta geração da época de Daniel é uma clara referência e tipifica muito bem a geração do presente século. Não generalizando a todos, porque tem muitos que não se prostram aos falsos deuses, não se prostra àquilo que é fútil, aquilo que não é Deus. E este povo que não se prostra aos falsos deuses é a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no meio de uma geração rebelada, que está em declínio espiritual e que está totalmente fora do escopo da vontade de Deus. Então, nós temos aqui nesta primeira lição uma geração caída, uma geração que se prostra com medo da ameaça e com esta atitude manifesta a sua real condição espiritual. E esta geração representa a nossa geração. Uma geração blasfema, uma geração rebelada, uma geração que está contrária aos propósitos de Deus. E aqui serei redundante, não estou generalizando, porque, como eu disse, vou ser redundante. Tem no meio desta geração um povo que teme a Deus e que não se dobra ao sistema, às narrativas e às ideologias deste mundo, mas pelo contrário se mantém fiel na sua integridade, no seu temor ao verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o único Deus em 3 pessoas distintas. Portanto, esta geração é uma representatividade
da nossa geração, que está em declínio, que está rebelada e que a cada dia nós vemos nas nações, cada dia, líderes religiosos, líderes governamentais se levantando, se opondo à igreja e blasfemando contra o nosso Senhor Jesus Cristo e contra os princípios rudimentares do seu reino. Segunda lição, uma geração caída que manifesta a sua condição caída diante da força da ameaça do rei. É opositor àqueles que não se intimida com a ordem do rei e nem se prostra diante dos falsos deuses. Por ser redundante, uma geração caída é opositora àqueles que não se prostra à ameaça do rei e que não se dobra diante dos falsos deuses. Como está escrito aqui em Daniel, capítulo de número 3, a partir do versículo 8. Se não, vejamos, nesse momento alguns astrônomos chegaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara e do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens não fizeram caso de ti, ó rei. Não cultua os teus deuses e nem adora a estátua de ouro que levantaste. Então nós vemos aqui nesta segunda lição uma geração caída que se prostra em adoração aos falsos deuses. E como eu disse, você redundante, esta geração da época destes homens é um exemplo vivo da geração que nós estamos vivendo. Nós vemos todos os dias pessoas se levantando contra a igreja do Senhor, blasfemando, difamando a igreja do Senhor, se opondo à igreja do Senhor, querendo parar a igreja do Senhor. Porém, a igreja do Senhor não pode ser parada, porque é uma promessa sobre nós que as portas do inferno não prevalecerá contra nós, ainda que passemos por fornalha desta vida, ainda que passemos pela fornalha. Então nós vemos aqui nesta segunda lição, neste segundo exemplo, a geração opositora àqueles que não se dobra diante dos falsos deuses. E o rei Nabucodonosor é uma clara referência, tipifica muito bem a figura de Satanás, que está o tempo todo querendo desviar a igreja do Senhor da presença, querendo desviar a igreja do Senhor para que a igreja adore coisas que não são deuses, como a política, como o futebol. E aqui eu quero deixar claro que o cristão precisa e deve exercer o seu direito de cidadão. Mas o que é errado e pecado é um cristão viver matando em seu coração o seu semelhante por simplesmente pensar diferente dele. Não, nós precisamos amar estas pessoas que pensam diferente de nós e orar para que Deus abra os olhos dela e exercer o nosso direito de cidadão. Não é pecado você assistir futebol, mas quando nós colocamos o futebol no nosso coração e deixamos de buscar a Deus simplesmente porque de futebol, aí a gente está pecando, nós estamos adorando falsos deuses, levantando ídolo ao nosso coração. Portanto, nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida espiritual, como esses jovens que teve equilíbrio, ainda que sofreu consequência. Portanto, nós temos aqui uma geração opositora àqueles que não se dobra diante dos falsos deuses. Terceira lição: o povo santo que conhece o seu Deus não se dobra à ordem do rei, mesmo sob ameaça de morte.
de ser lançado na fornalha ardente, como está escrito a partir do versículo de número 13, se não vejamos. Então o rei Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que não cultuais os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não ficar sabendo, ó rei, não cultuaremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então nós vemos aqui claramente que estes jovens não se dobra perante os falsos deuses, mesmo sobre ameaça de morte. E estes 3 jovens é o tipo do antítipo que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se dobra aos falsos deuses, que não se dobra ao Deus do presente século, Satanás, mas pelo contrário é uma resistência a Satanás, assim como esses jovens foi uma resistência contra o rei Nabucodonosor e os seus subordinados e os falsos deuses. Da mesma forma, a igreja no presente século não se dobra aos falsos deuses. E aqui eu estou falando da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que de fato foi lavada no sangue do Cordeiro. Eu não estou falando de placa, estou falando daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário e que não se dobra aos falsos deuses, mesmo sobre opressão, represária, mesmo sobre oposições, que representa e tipifica as fornalhas da vida. A igreja permanece marchando de pé e não se dobra diante dos falsos deuses, porque conhece o verdadeiro Deus, que é Cristo Jesus. Assim como Misael, Ananias e Azarias, que diante da ameaça do rei Nabucodonosor não se prostrou, mas pelo contrário manteve a sua integridade. E nós precisamos a cada dia olhar para a palavra de Deus, para estes exemplos e tirar lições práticas para a nossa vida, que nós precisamos termos este mesmo comportamento de não nos dobrarmos aos falsos deuses, como esses 3 jovens que não se dobraram aos falsos deuses, mas pelo contrário, manteram a integridade, manteram a fidelidade e o temor ao verdadeiro Deus. 4ª lição: esses 3 jovens, mesmo diante da fúria do rei, não retrocedeu e foi lançado na fornalha ardente. Se não vejamos, a partir do versículo de número 19, está escrito: então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou alguns guerreiros do seu exército que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente.
Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos e suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes três, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, mesmo diante da fúria do rei, eles não se dobram e foram lançados na fornalha ardente. E da mesma forma, quando nós nos deparamos diante dos cenários caóticos, das situações adversas, dos manjares de Satanás, das propostas de Satanás, e nós não nos dobramos diante das falsas propostas que vai nos levar para longe de Deus, haverá livramento na nossa vida, como houve na vida desses três jovens. Portanto, estes três jovens é um tipo do antítipo que é a igreja de nosso Senhor, que não se dobra diante dos falsos deuses, diante das ameaças do mundo, não se dobra e permanece, ainda que sofra perseguições, represárias do mundo, permanece fiel como este jovem. Então, meu amado e minha amada, as ameaças do mundo contra a igreja de nosso Senhor não podem nos paralisar. Não deve ser uma pedra para nos paralisar, mas deve ser combustível para nos impulsionar para a consumação do propósito de Deus. Portanto, não se aperreie, não se abisme, não pasme pelas perseguições, pelas investidas, pelas opressões do mundo, mas pelo contrário, permaneça, ainda que passemos pela fornalha. Mas ainda que passemos pela fornalha, nós temos um Deus que livra na fornalha, assim como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Da mesma forma, esse mesmo Deus ainda continua livrando, e Ele nos livrará deste mundo, e Ele nos conduzirá às mansões celestiais, a nossa pátria que está nos céus. Portanto, o que nós precisamos é mantermos a nossa integridade, nosso temor e nossa fidelidade ao nosso Deus, nosso Pai. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quinta lição: Deus não prometeu para eles que eles não passariam pela fornalha, mas apesar deles ser lançado na fornalha, Deus livra na fornalha ardente ou fora dela, pois Deus enviou o seu anjo, dando um grande livramento, como está escrito a partir do versículo de número 24. Se não, vejamos. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem, e o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse a Sadraque, Mesaque e Abednego: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tiverá poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então nós vemos aqui que Deus não prometeu a eles que eles não passariam pela fornalha. Mas apesar deles ter passado pela fornalha, Deus dá grande livramento para eles, exaltando os mesmos, mas envergonhando os seus inimigos. Portanto, meu amado e minha amada, o comportamento desses 3 homens nos inspira, como igreja do Senhor, a termos este mesmo comportamento diante das fornalhas.
diante das ameaças do mundo, diante das narrativas deste mundo, de tudo aquilo que tem sido oposição à igreja do Senhor. Nós precisamos ter um posicionamento digno do Evangelho, como esses homens tiveram, em não se prostrar, e foram lançados na fornalha. Mas Deus deu um grande livramento, porque, como eu disse, você é redundante, Deus não prometeu a eles, e Deus não promete a nós que nós não vamos passar pela fornalha. Mas apesar da fornalha, Deus é o nosso Deus de livramento, e Ele nos livrará na fornalha, fora da fornalha e em qualquer situação. Porque o nosso Deus é todo poderoso e não há impossível para Ele. E Ele é aquele que está o tempo todo nos guardando e nos livrando, e não há morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem autoridade espiritual poderá nos separar de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, mantenhamos a nossa integridade, mantenhamos a nossa fidelidade, o nosso temor ao nosso Deus, que é fiel e verdadeiro e que breve voltará em glória. O inimigo foi derrotado na vida desses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E da mesma forma, Satanás já foi derrotado na nossa vida, na vida da igreja. Ele já teve a sua derrota decretada e consumada na cruz do Calvário. Portanto, no presente século, nós não militamos contra o inimigo vencedor. Nós militamos contra o inimigo que já foi derrotado. E há uma promessa sobre nós que a porta do inferno não prevalecerá contra nós. E debaixo desta palavra, desta promessa, o que nos resta como igreja do Senhor é continuar marchando independentemente da fornalha. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Sexta lição: a permissão de Deus em deixar os jovens ser lançados na fornalha. Deus tinha um propósito de aprimorá-lo e de envergonhar os seus inimigos e manifestar a suprema grandeza do seu poder em livrá-los na fornalha que estava aquecida 7 vezes mais do que o comum. Portanto, nós vemos aqui nessa sexta lição este objetivo, este propósito de Deus. Se não, vejamos a partir do versículo 28. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, proferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão seu Deus. Por isso eu decreto que todo o povo, nação e língua, que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar. Desta maneira, então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. E não obstante, nessa sexta lição, nós vemos a permissão de Deus de permitir que esses jovens fossem à fornalha para poder aprimorá-lo, mas também envergonhar os seus inimigos e manifestar a suprema grandeza do seu poder em livrar estes 3 servos fiéis da fornalha. E aqui no texto mencionado, lido, nós vemos que o rei Nabucodonosor ficou impressionado com o que havia acontecido. Ele ficou impressionado com um grande livramento que Deus deu para os seus servos, a tal ponto dele louvar a Deus. Se não, vejamos, então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, frustrando a ordem do rei, proferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outros deuses, senão o seu Deus. Então ele adorou a Deus, manifestou que não há Deus
como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que livra da fornalha ardente. E é este Deus que nós servimos, que nos livra. Portanto, quando Deus permite a fornalha, Deus ele quer nos aprimorar para que nós sejamos a cada dia santificado e parecido com o seu Filho, Jesus Cristo. Mas também Deus tem um propósito de envergonhar Satanás, que está ao nosso derredor o tempo todo tentando a nossa queda. Mas Deus também tem o objetivo de manifestar a suprema grandeza do seu poder, como fez aqui, dando livramento. E o livramento que ele esteve foi sair intacto da fornalha, que somente queimou a corda que o prendia. E da mesma forma, a fornalha tem esta finalidade de queimar aquilo que nos prende, aquilo que nos amarra e que nos impede de crescer espiritualmente e de nos tornarmos parecidos com Jesus. Portanto, a corda que representa o pecado, representa os embaraços desta vida. E por isso Deus permite as fornalhas, que é para arrancar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de crescer espiritualmente e de nos tornarmos parecidos com nosso Senhor Jesus. Sétima lição: a recompensa da fidelidade desses 3 jovens. Deus ele usa o rei Nabucodonosor para honrar a Misael, Azarias e Ananias, para engrandecê-lo no seu reino, como está escrito. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. E é bom que abra aqui um parêntese, um acréscimo, que houve aqui um decreto que qualquer um que desse uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria extirpados da Babilônia. Se não, vejamos. Por isso eu decreto que todo o povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então nós vemos aqui a recompensa de todo esse processo que eles passaram. E da mesma forma, todo esse processo de fornalha que nós enfrentamos nesta vida está gerando, está contribuindo para um peso de glória que será revelado em nós naquele dia. Portanto, o que nós precisamos é nos alegrarmos e entender que se nós estamos no cerne da vontade de Deus, estamos passando pela fornalha, Deus tem um propósito de nos aprimorar. Deus tem um propósito de envergonhar o inimigo, mas de manifestar a suprema grandeza do seu poder, do seu amor e do seu cuidado para conosco. Você recebe esta palavra? Eu quero orar por você e com você nesta noite, que está passando pela fornalha da enfermidade, pela fornalha do divórcio, a fornalha do desemprego ou por qualquer outro tipo de fornalha que você esteja enfrentando. Eu quero orar por você. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é santo e poderoso e majestoso. Nesta hora eu oro pela vida do meu irmão e minha irmã e de todo aquele que está ouvindo a sua palavra. Pai, neste momento eu oro por socorro do alto, por fortalecimento do alto, pois a sua palavra diz que quando nós somos fracos, é aí que somos fortes, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ó Pai, nesta noite eu te peço que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, e que neste momento de fornalha que estamos enfrentando e que estamos passando, o Senhor a cada dia nos firme pela sua palavra, pela sua graça, pelo seu poder capacitador, para que nós não desistamos, mas pelo contrário, nós venhamos perseverar, para que honra e glória e louvor seja tributado ao teu santo nome, como foi na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Em nome de Jesus é o que te pedimos e oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero orar por você que quer entregar sua vida a Jesus. Ore comigo desta maneira: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra e meus olhos foram abertos e eu reconheci
a minha necessidade da sua graça, da sua presença, do seu perdão. E neste momento eu te peço perdão dos meus pecados, porque eu reconheço que eu sou pecador por natureza. E eu te peço, Senhor, perdoa meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida para o louvor da sua glória. Amém. Glória a Deus. Se você orou com fé no seu coração, se considere alguém que é salvo, porém procura a igreja para que você possa congregar. Amém? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um comentário, mas também compartilhe esta palavra para outros. Grande abraço e até o próximo vídeo.